Boa tarde, crianças! Vamos iniciar a nossa aula referente ao dia 25 de setembro de 2020. Escola Municipal de Educação Básica Frei Antônio Sinibaldi, turmas do 5º ano. Conteúdo do dia, disciplina de História. Assunto, expansão das cidades e a organização social. Contidos na página 48 e 49 do livro didático de vocês. Bom Jardim, Maranhão. Expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e da vida em sociedade. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Por isso, foram criados órgãos administrativos e jurídicos. Essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios públicos, casas e diques, cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis, etc. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade: agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e muitas outras. Ainda na página 48, vocês podem analisar a seguinte figura e sua descrição. Espelho de cerca de 3.000 anos encontrado em Lahum, uma cidade planejada em que residiam sacerdotes e artesãos no Egito de Fayum, Egito. Ainda na página 48 temos a seguinte leitura: invenção da escrita. O registro das informações se tornou cada vez mais necessário. A arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, quais eram as isenções e quem estava em dívida. Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Aqui no glossário vocês podem ver que isenção significa liberar alguém de uma obrigação. E vocês podem analisar essa figura e sua descrição. Placa de argila com inscrições mesopotâmicas de cerca de 5.000 anos. Dando continuidade, crianças, na página 49 temos o seguinte questionamento a respeito do texto que acabamos de ler. O crescimento das primeiras cidades provocou inúmeras transformações. Quais foram elas? Bem, crianças, vocês podem dizer que foram criados órgãos administrativos e jurídicos para administrar o território e a vida em sociedade, como a arrecadação de impostos, a construção de novos prédios e a defesa da cidade. Com isso, novas profissões surgiram e foi necessário desenvolver a escrita para registrar as informações. Ainda na página 49, temos assim: observe as imagens abaixo e explique a importância das profissões retratadas para a vida nas cidades. Vocês vão analisar as figuras, analisar a descrição delas. Por exemplo, letra A: relevo de 1.400 anos atrás, retratando 2 escribas, região de Sacra, Egito. Aí vocês vão descrever a importância dos escribas. Já na figura da letra B: pintura de cerca de 3.400 anos, retratando a colheita do trigo, região onde se localizava Tebas, Egito. Vocês vão retratar a importância dos agricultores. Vamos aqui colocar um exemplo para vocês terem uma noção de como responder essa atividade.
Na letra A, em relação aos escribas, vocês podem descrever que os escribas eram importantes para a administração da vida pública e para registrar a cultura de sua sociedade. Ainda na página 49, na letra C, vocês podem analisar a terceira figura e a seguinte descrição embaixo dela. Relevo de cerca de 3.500 anos, retratando soldados egípcios, região onde se localiza Tebas, Egito. Aí vocês vão retratar a importância dos soldados, lembrando que os soldados eram responsáveis pela defesa do território. E lembrando que os agricultores, eles produziam os alimentos necessários a todos que viviam nas cidades. Muito obrigada, crianças. Espero que aqui essa videoaula tenha contribuído para novos conhecimentos e também para que vocês possam responder suas atividades sem dúvidas. Mas qualquer dúvida que possa surgir no decorrer da leitura ou da resolução das atividades, vocês podem entrar em contato com o professor do seu respectivo grupo de estudo, certo? Tenham uma boa tarde.